Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do NPcast. Bom, como você já sabe, aqui a ideia 100% é poder trazer pessoas que de alguma maneira agregam na minha vida, fazem parte de um ecossistema que com certeza fazem com que eu me torne uma pessoa melhor. E por conta disso eu não posso ficar só com essa informação retida em mim, então por isso que eu trago essas pessoas aqui para poder transbordar sobre a vida de vocês também. Mas eu também tenho que te pedir uma coisa muito rápida e simples demais para você. Clica nesse botão aqui, se inscreve no nosso canal, ou clica no coraçãozinho, compartilha com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai agregar muito valor na sua vida e na vida da comunidade onde você vive. E se você está escutando isso também através do Spotify, clica no coraçãozinho aí, sabe por quê? Porque toda vez que sair um novo episódio, você vai ser notificado disso, beleza? Bom, eu comecei todo esse texto aqui sem falar como uma inteligência artificial, futuramente não precisa ser mais eu, mas eu tô aqui com o marido da Ana Carolina, pai da Isabela e do Cadu, do Carlos Eduardo, que é Cadu, que é Caduzinho, que é pai, é assim, mas aí o nome é Carlos Eduardo. O cara tem mais de 15 anos de mercado financeiro e largou tudo na carreira. Largou o mercado financeiro não, né? Porque ele ainda sobrevive. Que está aqui é porque ele, de alguma maneira, tem um pezinho no mercado financeiro. Mas durante 15 anos ele ficou dentro do mercado financeiro e depois ele olhou algo e saiu para fundar a Conversão AI, para quem não sabe, a inteligência artificial. Ele fundou uma empresa de inteligência artificial e hoje está aqui. Nós na NP Company temos uma inteligência chamada Joana, que te atende, em homenagem à minha filha, Maria Joana, te atende para trocar ideia contigo mesmo, como se fosse o neto. E o criador disso aqui está aqui hoje, que é o Glauber. Seja muito bem-vindo, meu brother. Obrigado aí pelo chamado. Você sabe que é um grande prazer estar aqui contigo. A gente em pouco tempo, né, já virou uma referência aqui para mim. Tá doido. Impressionante o trabalho que você faz. Depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso, mas eu tenho certeza que eu vi no teu trabalho muita coisa que eu sempre quis fazer. Meu Deus. Então, é bom demais, assim, não só tá aqui contigo hoje, vim para Santos especialmente para você. Cara é do Rio de Janeiro, hein? Só pra vocês ficarem ligados. O cara pegou tudo aqui, parou aqui em Santos pra gravar com a gente. Isso é uma honra demais pra gente, cara. Mas porque para mim era importante aqui estar próximo de você. Acho que a nossa parceria, assim, tem muito para gerar muito valor ainda. Tenho certeza. Bom, vamos começar aqui, acho que num passo a passo, antes da gente chegar na inteligência artificial, pra gente poder desmificar um pouco aqui dessa maneira que as pessoas interpretam sobre isso. Mas primeiro, quem foi o Glauber no mercado financeiro, né? Durante esses 15 anos, a jornada, sempre falo, né? Para quem não conhece um pouco do mercado, para quem já viu, tem então a gerência de banco, tem o assessor de investimento, tem o private, aí tem todas as nomenclaturas, tem o broker, toda uma nomenclatura que para muita gente que tá ouvindo agora não entende nada. Mas ou tem até o trader, que não posso tirar fora também, que também faz parte do ecossistema do mercado financeiro e é o mais conhecido por conta da vazão da internet. Mas quem foi o Glauber no mercado financeiro, ou quem é o Glauber no mercado financeiro? Legal até a tua provocação, o jeito que você falou, que talvez eu tenha sido um pouco de cada um desses. Eu entro no mercado financeiro com processo de treinei até do Banco Personnalité, numa época até que ele tinha um projeto ali bem diferente até do que é hoje. E, sinceramente, eu entrei num braço ali do gerente de atendimento, vamos dizer assim, o gerente de relacionamento, mas ele me deu a chance... De agência mesmo? De agência. Tá. Mas ele me deu a chance ali de conhecer mais do mercado financeiro numa época que o consultor de investimento fazia palestras nas agências, trazia bastante gente. E eu fiquei completamente encantado com isso. Eu tive até uma questão curiosa que a minha professora de CPA 10, 20, CEA, foi uma pessoa que foi a primeira tesoureira do Brasil, né? Tesoureira mulher do Brasil, fenomenal. E ela falava daquilo com muito amor, do mercado com amor assim, aquilo me encantou completamente. Eu falei, cara, eu não sei se é exatamente ali o trabalho ali da agência que eu quero fazer, mas o mercado financeiro me deixou maluco. Talvez o único grande processo assim, de conjuntura que eu tinha nesse ambiente era assim, aquela coisa do pai rico, pai pobre, nada muito além disso, até ver a realidade daquilo e ficar completamente apaixonado. Nessa carreira, como eu te falei, fiz um pouco de tudo, então fui cuidar desde o processo de atendimento de varejo, aí já trabalhando com investimentos, conheci um pouco de muitos estados, assim, muitos bairros distintos no Rio de Janeiro, aquilo assim, tu quer começar? Tu tá com vontade mesmo? Quer estar aqui? Então beleza, aquilo que ninguém quer atender, bota o Glauber, deixa que ele se vira. Então, gasta muita sola de sapato até ir crescendo e evoluindo.
viveu um ambiente muito difícil, onde as pessoas falavam quase como uma certas caixas que não dava para chegar num private, não dava para chegar em outras instâncias. E aí, tentando sempre fazer muito mais do que me pediam, eu fui evoluindo na carreira, fui fui para o Safra, trabalhei no Private Bank lá, depois fui chamado para uma corretora, né? Na verdade, para uma assessoria, que eu ajudei a passar pelo processo ali dela virar corretora, foi muito legal. Isso. E até ser chamado, assim, dentro desses ambientes que eu convivi, assim, criar amizades, fazer amigos que viraram grandes mentores para mim, me colocaram em ambientes que eu não estava acostumado, né? Ou seja, de conversar, ter uma conversa muito próxima ali com Rogério Xavier, Armínio Fraga. E não é aquela de você participar de uma palestra, de falar como se fosse um amigo. Tenho grandes amigos que me ajudaram a me aproximar desse mundo. E quando eu estou na Monte Bravo, eu tenho um chamado também de outros grandes profissionais que eles me convidaram para montar um family office. Então, aquele garoto que estava cuidando lá de pessoas que não tinham nem a primeira poupança, estavam formando a primeira economia, passou a cuidar de gestão de grandes fortunas. Eu acho que é legal a gente trazer esse ponto. Então, a gente tá falando do assessor iniciante ali, né? E depois até a gente chegar de um family office. Quando a gente fala de grandes fortunas no Brasil, o que é isso em valor, Glauber? Vamos lá. O processo natural hoje de um family office, se você considerar o volume mais baixo, tá? É uma liquidez, é um projeto de longo prazo de pelo menos 10 milhões de reais. Tá? Em algumas estruturas, o valor já é bem mais alto. Tem alguns family offices que são volumes a partir de 50 milhões, vai depender muito de lugar para lugar. Só que também é importante considerar que quando você tem isso de liquidez para médio e longo prazo, quer dizer que você tem um patrimônio muito maior. Né? Isso aí. E até é interessante, né, pensar que dentro desse ambiente, boa parte das pessoas que eu convivi ali eram muito de empreendedores e não tanto de executivos. Caraca, bicho, que doideira isso. Tipo, pessoas que não vieram de uma gestão CLT ao longo da vida, não, foram empreendendo que chegaram. Vamos colocar de 1 a 10 quantos? Olha, talvez porque isso possa existir, talvez, em até alguns family offices mais tradicionais ou mais antigos, mas sendo bem sincero, no meu caso ali, a cada 10, 10. Não só de pessoas que tinham formado, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim, que eram empreendedoras, mas que muitas delas, aí a grande maioria, ou eram pessoas que formaram todo aquele patrimônio sozinho na raça. Caraca, isso é muito maluco. E isso é um aprendizado incrível poder participar desse processo, né? Ajudar eles nessa caminhada. Eu que não vi esses caras, só tô ouvindo você falar numa frase. A sensação que eu fico se alguém fez, eu também consigo fazer. Se dependeu de um CPF, irmão, é porradaria, cara. Exatamente. Acho que e isso foi, para mim, assim, acho que muitos passos na minha vida, assim, muitos lugares onde eu passei, eu sou muito grato. Toda essa jornada. E poder trabalhar também, ajudar essas pessoas desse nível foi muito interessante para mim. E até colocando, eram dois nichos. Ou eram aquelas pessoas que tinham formado, ou era a segunda geração que começa a ter que cuidar desse patrimônio, e você tem que cuidar ali do que é essa transmissão desse legado, como é que é a proteção desse patrimônio. Isso que tu tá falando da segunda geração é importante, né? Aqui em Santos, Baixada Santista, tem muita pessoa que constituiu um patrimônio muito grande, né? Eu acredito que seja um family office numa nomenclatura diferente, né? Family office Caiçara, que a gente faz do jeito que a gente olha aqui, mas que a gente olha a geração futura, os filhos, sem entender essa proporção do que o pai construiu, ou muitas vezes destruindo o que o pai construiu. Eu não sei, você que tem essa vasta experiência dentro desse ramo, isso é natural falando de Santos, Baixada Santista, ou não? Esses atendimentos que você fazia ao longo dessas famílias, você via que era um déficit que tinha, assim, cara, que quando a preocupação maior é que, primeiro, muitas vezes o pai ou o cara que geriu esse patrimônio, a mãe que geriu esse patrimônio, criou tudo isso, não tinha entendimento do planejamento sucessório, do pós ali, e também muitas vezes não olhava. E por conta disso, era uma educação que não foi passada para os filhos, e aí o filho acabava indo. E eles tinham medo, na sua velhice, ou acima dos 60 anos, de falar assim, putz, e agora? Isso rolava lá fora, ou é uma coisa muito padrão aqui de Santos? Não, é incrível como é uma demanda que eu não vou nem falar
assim, dos principais capitais ou de Santos. Na verdade, eu tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil. Que da hora. E, sinceramente, também de perceber, de ver quanto ignorante ali de capitais você acaba sendo quando você vê que grandes fortunas são feitas realmente no interior do país. Que doideira. Então, aí você fala, tipo, interior, tipo o quê? Eu tô falando, por exemplo, quando eu ia pro interior do Goiás, ou, por exemplo, de Formosa, o interior de Minas, o produtor, principalmente do agro, você encontra famílias bilionárias completamente desconhecidas. Que loucura isso. E o que você estava falando que é interessante, que é o processo que é muito comum, e tem tudo a ver, inclusive, com o teu projeto hoje, é que, assim, se você analisar, você acha que... Qual era a maior demanda que eu falava com eles? Era sobre a carteira de investimentos, como melhorar a correlação da carteira ou a diversificação. Futuro. Isso era muito pouco importante. O importante ali era efetivamente como é que você transformava a palavra family office. Eu acho que eu escutei isso uma vez, eu gosto muito do conceito, é quando você deixa de ser aquele ambiente de patrimônio que você vai construindo assim, e você começa a transformar a família numa empresa. Você tem que trazer governança para ela, você tem que trazer gestão, você tem que entender que tem pessoas que vão, vamos dizer assim, assumir a empresa, e tem pessoas que vão ser praticamente a diferença do... Beneficiário só. Beneficiário é tipo... Vamos dar um exemplo do mercado financeiro que é interessante. Você vai ser um mero acionista. Né? Você compra uma ação, você não vai estar tocando ali o negócio, mas os dividendos são seus. A valorização é sua. Tá claro para aquela empresa quem é o quê? Né? Que doideira isso. Estou anotando isso aqui porque trazer o conceito de governança é muito interessante isso, porque muitas vezes o cara fala assim, é melhor eu ir cuidando e vai segurando a bomba. Aí o pai vai ficando mais velhinho, vai velhinho, e aí tem... Geralmente é assim, né? O pai, a mãe, 3 filhos. Essa árvore genealógica é muito padrão. Aí vai lá, tá lá milionário, multimilionário, bilionário, muitas vezes, e aí o senhor morre. Perfeito. E aí o filho mais velho, realmente, ele já vai pra uma briga onde, cadê meus negócios? Agora que eu preciso cuidar. E aí fica 3 caciques pra quase nada. Só que ninguém entendeu o que é um administrativo da família. Perfeito. E aí trazer esse conceito de governança, às vezes é uma tranquilidade que, de repente, vamos supor que esse irmão mais velho não tem esse conhecimento. Mas o irmão mais novo foi o cara que se destacou pra isso. Ele é o cara da governança que vai falar assim, filho, deixa eu te falar um negócio, você é meu irmão, não vai faltar nada pra você, porque já foi falado antes. Eu acho que dá para ir além disso, sabia? Quando a gente considera, muitas vezes as pessoas falam, quando eu tiver mais velho, né? Eu tenho que pensar nisso para deixar um legado. Deixa eu, assim, assim, se a gente pensar em termos de governança de verdade, vai um pouco além. Assim, primeiro que basta estar vivo para poder morrer, né? Mas assim, o ponto principal é que, imagina que hoje a gente está montando um projeto juntos, tá montando aqui o futuro da NP Company, e eu venho a faltar, e quando eu falo vir a faltar, pode ser por N motivos, tá? Por exemplo, eu posso entender que eu não quero mais tocar o negócio, apesar de ter vindo até aqui, ou eu posso querer, ou eu posso ter um processo qualquer que não me deixa trabalhar. Tudo isso, nesse momento, dado que eu sou acionista, quem passa a ser, por exemplo, 50% seu sócio é minha esposa, que é uma pesquisadora de vacina, uma pessoa hipercompetente para outro processo. Tem nada a ver com isso. Doideira isso, cara. Então não é uma coisa para se ver quando você está pensando em morte, ou você está pensando em herança. Não, é uma coisa para se construir a qualquer momento. Eu estou montando um projeto importante, eu tenho que pensar em governança familiar, do meu patrimônio. E assim, às vezes, eu confio tanto no neto, que não é uma questão de ser meu filho, a próxima geração. Eu vou falar, neto, a partir do momento que aconteceu alguma coisa comigo, você toca, eles continuam sendo acionistas, beneficiários, dividendos, tudo isso. Ou a gente constrói um seguro para você ter dinheiro, sem quebrar a empresa, para poder pagar a parte correspondente para minha família. Olha isso, cara, que organização. E isso você estava falando, eu estava refletindo agora. Eu conheci um dono de um pet, um amigaço meu, assim. E aí ele viu já o jeito que eu trabalho, jeito de organização e tal. E eu fui, agora, né, fazem 10 anos que eu tô no mercado financeiro, assim, de ponta. Mas antes disso, né, dos meus 17 até meus 25 anos, eu estive no mercado pet, no ramo pet, né? Então legal. Eu vendia ração e tal, aí fui representante comercial. E tem um pet shop lá em Itaém que o cara
Cara, a gente virou muito amigo. Eu falo que ele é um paizão pra mim, assim, muita gente boa, a filha dele também. E ele falou isso pra esposa dele. Ele falou assim: se um dia eu faltar com vocês, eu quero que a primeira pessoa que vocês liguem é o Neto. Ele vai fazer tudo pra manter vocês pro resto da vida. Só que é legal isso, porque o quanto eu aprendo, eu sempre falo, né? Vem pra cá, na mesa, a gente vai aprendendo mais coisas. Então, ou seja, de alguma maneira, esse formato de governança numa conversa nossa estava sendo estabelecido, só que eu não sabia a nomenclatura do que eu estava vivendo. Mas ali ele estava estabelecendo uma governança. Exatamente. Que loucura isso, hein, cara? E sabe o que é o mais, assim, talvez o que me chamou mais atenção, tanto nessa época, talvez, assim, até para dignificar o projeto que você faz hoje, é que, assim, você traz, às vezes, governança, planejamento tributário, todos esses processos, vendo o que agrega valor realmente para essas famílias, só que, no final das contas, quem mais precisa disso nunca teve acesso. Para mim o que me pega é isso. Entendeu? Então, por exemplo, para muitas pessoas falar sobre isso, se planejar financeiramente, entender todos os gargalos que podem ter para o teu crescimento, financeiros na maioria das vezes, é o que vai fazer as pessoas irem muito além. Só que esse tipo de trabalho só chega para as grandes fortunas. E Glauber, eu vou trazer uma coisa aqui que eu não tinha falado para você ainda. Mas você falando agora me trouxe uma clareza de algo. Antes de sair de casa, hoje de manhã, aí tem a moça que trabalha lá em casa, né, a Nilza. Inclusive um abraço para ela. A gente tava conversando de algumas coisas e tal. E ela tava falando exatamente sobre isso. Porque saiu uma parte de um fundo para ela receber, né? E aí ela tá agora tudo isso daí, aí ela tem 3 filhas, e as 3 filhas dela têm um segmento e um caminho para poder trilhar com esse recurso que vai cair. E ela falou assim, Neto, mas as 3 não sabem atuar com o dinheiro. Então eu tô preocupada porque ele vai acabar. E aí você olha, aí ela falou assim, que uma das filhas dela falou assim, mãe, você não trabalha na casa daquele menino que é educador financeiro? Por que você não fala com ele? E aí isso me faz refletir muito sobre para quem eu estou falando. Lógico, a família multimilionária vai ouvir do Neto. E tá tudo certo, e eu vou ajudar eles também. Mas para quem é o que eu faço, são para pessoas que nem o meu pai e a minha mãe, que nem a família da Nilza, que nem a família... Cara, a real, e até é legal de compartilhar isso, porque quando eu vi o mercado financeiro do assessor de investimento, e eu fui abrir minha conta uma vez, ninguém quis me atender. E aí me mandaram pro digital, e eu fiquei... Clique 1, clique 2, e aí fica uma benção para abrir a conta e ninguém te ajuda em nada, né? Agora não, os escritórios já estão mais evoluídos até com a Sara Banking também. Mas na época, por quê? Porque eu ia colocar R$150, né? Só que essa conta de R$150 se tornou uma conta de múltiplos dígitos hoje, graças a Deus. E agora eu tenho um assessor que me liga com frequência, né? Parece meu amigo agora. Eu não tô desfazendo porque é meu amigo também. Mas uma das coisas que eu vejo é... A gente só quer a fé depois de pronto, né? Sim. A gente não quer a fé quando a gente não vê. Não botaram fé naquele cara lá atrás. Não botaram fé, talvez, nessa sociedade aí fora. Só que existem vários Glaubers, vários Netos, que estão surgindo no meio dessa multidão, que eles só precisam de um encaminhamento. Então, por isso que eu faço o que eu faço. E aí, quando você estava falando agora sobre isso, eu lembrei de hoje dessa conversa de manhã. Ela estava, Neto, eu precisava ter um tempo contigo. Aí eu até pensei... Aí a primeira coisa que eu falei assim, tu não vai pedir demissão não, né? Pelo amor de Deus, velho. Não faz isso aqui em casa. Ela falou assim, não, é uma coisa. Eu falei, fala. Aí ela falou... E aí me deu um estalo quando estava falando que era isso. Esse é o Neto. É esse o conceito de tudo. Enfim, pode seguir aí no que você estava trazendo. Cara, que doideira isso, cara. É que o legal até do que você está falando, desse processo, do que você está fazendo, só que assim, começa a imaginar que você... Na verdade, é até interessante, né? Quando você faz um podcast... Você está ajudando para que essa palavra se dissemine de uma forma muito mais ampla do que aquilo que você consegue atuar diretamente. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, você gostaria de estar falando diretamente com algumas pessoas. Só que você é ser humano. Sozinho você não consegue. É isso. Então, quando você monta uma equipe, quando você bota cultura, você está criando outras pessoas para poder... Levar a palavra. Escalar todo esse seu processo. São os meus missionários, né? Perfeito. Talvez, assim, de formas diferentes, foi o mesmo propósito que eu entendi dentro desse mercado, né? Muitas coisas aconteceram para entender que eu queria ir além. Então, foi muito interessante ver nesses
clientes empreendedores que eu te falei, que formaram o próprio patrimônio, fazer as coisas que quando, vamos dizer assim, aconteceram coisas na minha vida, na minha família, de eu entender quanto distante eu estava delas, né? De entender Olha que forte isso. O que era importante para mim de verdade. Eu me vi também no meio dessas reflexões, eu me vi assim, que eu estava deixando para depois aquilo que sempre foi importante para mim, como empreender, fazer, sabe, montar um negócio meu. E foi até muito interessante, muito engraçado, que ao comunicar isso para os meus clientes, que eu não estava indo para outro lugar, que eu ia criar um negócio do zero, que eu não queria concorrer com aquele ambiente, que eu ia deixar toda a casa preparada, o que para muitos parecia uma loucura, você vai deixar sua carteira, não é possível e tal. Foi engraçado, talvez as pessoas que mais me incentivaram foram os meus clientes. Que doideira, cara. De falar, cara, o que você está fazendo aí? Vai, cara, mete a cara, vai doer. Como eu sei que dói, né? O processo de empreender é muito diferente. Mas assim, você vai fazer, vai dar certo. Então, acho que isso mexeu muito comigo. Mas também perguntar para um empreendedor se vale a pena trabalhar para alguém, o cara, né? Tipo aquela coisa, e ainda mais quando você coloca o comparativo família. Mas, que nem no seu caso, assim, você hoje trabalha com a parte de inteligência artificial, que é um ponto que a gente vai falar bastante aqui agora, mas você utilizou disso no mercado financeiro? O que deu despertar? Então, beleza, a gente deu despertar porque, cara, você estava vendo que você queria empreender, algo cantava dentro de ti. A gente também tinha a questão da sua família, né? Esse vínculo, obviamente, de cada vez, quanto maior sua crescente financeira, mais distante você estava ficando deles. Verdade. Então, é uma curva que a boquinha do jacaré estava abrindo e não estava conseguindo voltar. E aí, para fechar a boca, vai doer mais, obviamente. E também tem a parte do que você faz hoje da inteligência artificial. Como que você chegou a essa conclusão? Então, os clientes falaram, a família, e como você decidiu o produto? Boa, excelente pergunta. Eu acho que tudo acaba se conectando. Quando a gente fala desse processo da dor, né? Peraí, esse tipo de planejamento só chega para as principais pessoas. Talvez eu estava estudando o mercado, então eu saio com uma convicção de empreender, ainda não sabendo direito, querendo estudar mercado. Mas talvez a dor principal que eu queria tentar atingir era esse processo de trazer um atendimento melhor para as pessoas com escala. Tá. Para fazer isso, pensei em muitas automações de processo, muitas coisas que eu fazia para esse tipo de cliente poder automatizar e criar todos esses sistemas, só que isso acontece no meio do turbilhão de AI. Então, eu começo a empresa em julho, sendo que em novembro anterior foi o início de todo aquele boom de AI ainda no GPT-3, e acho que uma palavra que ficou muito importante para mim foi que AI vai ser a chance da gente criar personalização em escala. No conceito de engenharia, isso daí é muito difícil. Personalização e escala são completamente diferentes, antagônicos. Quando você começa a entender que você consegue entender mais sobre o seu cliente, estar mais próximo do seu cliente, tirar todas as demandas burocráticas, atingir tudo aquilo que a gente nunca gostou de fazer para a gente estar conectado a pessoas de verdade, sendo munido de cada vez mais informação sobre aquela pessoa, é um sinal de que você vai atender ela cada vez melhor, estar mais próximo dela, de forma mais personalizada e você atingindo mais pessoas. Então isso começa a mexer bastante com a gente cria disso um grande projeto que no início era para gente, mas conversando, tendo mentorias com, por exemplo, pessoas que já ajudaram a formação de outras startups, então pessoas que tocam VC ou fundos de private equity, esse conselho veio até deles. Do tipo, cara, você está montando isso para sua empresa, você tem uma demanda muito maior de mercado. Talvez você tenha um mercado muito grande para poder ajudar a fazer uma transformação de mercado. Então, de um jeito geral, eu sei que a gente ainda tem um mercado que tem ainda muitos preconceitos dentro desse ambiente, achando que o que eu vou fazer é no máximo aquele chatbot que vai distanciar. Digita 1, digita 2, que é doido. Ou que vai piorar e distanciar o atendimento. Tudo que eu faço, na verdade, é o contrário. É criar processos para humanizar esse processo, para trazer as pessoas mais para perto, para poder melhorar não só quem atende,
mas principalmente também quem é atendido. Que top. Pessoal, assim, ó, isso eu deixo aberto para todo mundo e falo que a gente utiliza aqui a ferramenta, né, da Joana pela conversão AI, que eu tô aprendendo agora cada vez mais, tô ficando profissional nisso aqui. E uma das coisas que eu sempre era minha dor, assim, né, é porque entra a base de cliente para poder falar com um dos nossos especialistas e, obviamente, nós especialistas a gente se treina para estar pronto para atender qualquer pessoa, isso é um ponto. Quando ele passa pela Joana, pela conversa com ela, pela troca de ideia, a gente consegue filtrar quem é essa pessoa que está ali. Então, com isso, a gente acaba tendo muito mais informação. Com mais informação, obviamente, eu consigo entender qual é o especialista que mais vai conectar com a dor daquela pessoa. Perfeito. E com isso, obviamente, a minha conversão se torna maior. Porque é uma consequência disso, né? Um exemplo. Não tem problema nenhum, tá? Se você tem pai, mãe e 3 filhos na sua casa, você está falando com um jovem solteiro. Esse cara aqui, se ele estiver bem treinado, ele vai conseguir sim converter. É mais difícil, mas ele vai. Agora, se eu entendo a sua casa antes e eu coloco um cara que no mínimo tem um filho, é casado e tem sonhos parecidos com o teu, quando você entra na reunião, você vai começar a falar sobre... Ah, mas e a escola da tua filha? Onde é que ela estuda? É mesmo? Cara, isso daí, gente, muda, né? É um natural do processo de venda para qualquer pessoa que ensinou ou aprendeu técnicas de venda. Obviamente, quanto mais familiaridade eu ter com a sua história... Mais conexões, né? Mais conexões, mais linhas sendo costuradas, melhor eu tenho o tecido pronto. É um óbvio. E aí entra essa vertente. Quando você coloca uma inteligência artificial, você potencializa. Eu falo por mim assim, né? É uma armadura. Ela não tirou a característica do neto, pelo contrário. Ela potencializou características. É tipo, não sei se a galera... muita gente jovem assiste, né? Mas pra quem não, tipo o Cavaleiro dos Zodíacos. Ou os Power Rangers. Por que eles usavam uma armadura pra lutar? Né? Eles precisavam de algo a mais. Mas eram eles que estavam lá dentro. Eles estavam potencializando o que eles já tinham ali, através daquela ferramenta. Eu acredito que seja muito isso. Apesar ainda de muita gente ter uma crença que o limite da galera é o ChatGPT até hoje, né? Tem dentro da tua provocação tem várias coisas assim que dá pra gente falar. Acho que assim, a primeira é que muita gente acha que é delegar o processo de atendimento e está muito longe disso, né? Acho que assim, como você falou, você usa IA para conhecer mais o cliente, estar mais próximo dele, se conectar mais. Tem vários trabalhos hoje do dia a dia que a gente não gosta de fazer, é pedido para fazer, assim como existiam vários, né? A gente olha desde o passado lá do apertador de parafuso, ninguém queria fazer aquilo. Vamos pegar um processo mais comum do dia a dia de hoje. Qual é o teu comercial que gosta de preencher CRM? Vixe, tu é doido. Agora, se você tivesse um CRM bem preenchido de todos os seus clientes, ia te ajudar no dia a dia. Muito, porque eu ia ter visão. Perfeito. Agora, por que a gente não pega todo esse atendimento que é feito, acumula todos esses dados, traz os resumos com inteligência artificial, trazendo os principais interesses desse cliente? Pronto. De uma forma, pegando tudo que é burocrático, tudo que é processual. Tem um dado do, se não me engano, eu não lembro se era um estudo de Harvard do MIT, que fala que 40% do tempo do time comercial é gasto com tarefa burocrática. 40%? É muita coisa, cara. Agora, você imaginou, peraí, então se eu resolver só isso em 10, 20, 30%... Eu ia falar isso, 15%... Você já pensou a evolução da capacidade produtiva do teu time atual? Não, você tem que pensar numa escala, obviamente. Se 40% é isso e eu aumento 15%, eu tenho 15% a mais de produção de venda. Agora, vamos somar que esse é o ganho direto. Só que você acumulou mais dados do cliente para atender ele ainda melhor. Teu time provavelmente ficou mais motivado porque não teve que fazer trabalho chato e ele está mais produtivo. Começa, e fora que com mais dados você entende mais do seu cliente, você forma estratégias melhores, então você cria um ciclo de produtividade que não tem, que acaba virando uma vantagem competitiva que parece absurdo. Quase absurda. Absurdo. Quando a gente começa a avaliar, né, se você pegar pouquíssimo tempo atrás de mercado, assim, quando eu comecei no mercado, o cara que sabia trabalhar bem com Excel, ele era fenômeno. Quando disso, ele conseguiu criar conexões com a internet para buscar mais conhecimento, para cruzar esses dados. Quantos fundos você conhece que basicamente fazem isso? Tem um bom entendimento de cruzamento de dados para ter um processo de aprendizado, para fazer... Uma linha ali, exato.
Né? Todo Então, sentido. por exemplo, eu sei que você gosta muito do mercado de ações, já foi trader por um tempo. Assim, imagina todas aquelas lógicas, você programando, montando junto para aquele processo, né, ter um aprendizado contínuo. Por que a gente nunca fez isso com atendimento? Isso é fato, né? Principalmente no mercado de trade, então, a gente tem uma porrada de robô montando tudo para as operações. Um lugar onde você tem a capacidade de colocar o seu recurso para perder ou não financeiro. Agora, você trazendo para o seu atendimento que o seu... Na verdade, você pode defender para ganhar mais, sem precisar expor patrimônio. O ponto principal, que eu acho que você foi muito assertivo agora, é que assim, AI e o processo do machine learning, ele já existe no mercado financeiro há muito tempo. A única diferença que a gente está trazendo agora é que com as LLMs, isso a gente vai trazer para o ambiente do atendimento comercial. Cara, é muito inteligente isso, cara. Muito inteligente. Hoje, se a gente for pensar num processo, falando da conversão AI, né, da empresa que você fundou, a ideia dela é isso, é facilitar o atendimento, então, só para ficar claro para todo mundo, facilitar o atendimento para trazer um poder maior para o time comercial. A gente pode configurar assim? Acho que a gente muda o nome da empresa, até a gente passou num processo tem um programa da NVIDIA, né, o programa Inception, que eles pegam empresas promissoras do mundo todo, que trabalham com AI e trazem ela para um processo de aceleração. E aí, quando a gente entrou, veio muitos insights dela, inclusive, para a gente trocar o nome. E que realmente trouxesse um nome que falasse exatamente aquilo que a gente entrega. Então, quando eu falo que eu ajudo em aumentar a quantidade de conversões, na verdade, assim, hoje a nossa métrica norte é a quantidade de oportunidades que eu gero para cada cliente. É assim que eu fico medindo a produtividade do meu time. Então, se você está tendo pouca oportunidade, eu tenho um problema lá. Então, quanto mais oportunidades eu consigo gerar para você, melhor. Só que essas oportunidades, né, elas podem acontecer das mais diversas formas. Pode ser no momento que você está querendo crescer e prospectando pessoas, pode ser no seu atendimento, direto em você capturar novas oportunidades para atender melhor, pode ser de você estar... Que a conversão está em todos os lugares. Perfeito. Né? O que no marketing é conhecido esse conceito que sai do funil de venda e entra para ou alguns chamam de ampulheta ou gravata borboleta, que é o conceito de que aquele cliente seu que entrou vai ser o cliente que vai te indicar, é o cliente que vai fazer novos negócios, é o cliente que tem muitas outras coisas para você atuar e mudar a vida dele ali. Então, atender ele cada vez melhor vai te gerar muito mais oportunidade. Muito mais. É óbvio, porque você vai ter um ciclo muito maior. E tirando o quê? O volume. O volume que uma pessoa física consegue suportar no atendimento, uma inteligência artificial consegue quadruplicar esse volume. Só que assim, não é porque então vai tirar a pessoa fora, não. É porque essa pessoa vai trabalhar melhor o perfil do cliente que era para ela estar atendendo. Perfeito. Você explicou um conceito que está ficando muito famoso no mercado de inteligência artificial, que é, você não vai ter um emprego, seu emprego não vai ser roubado por uma IA, mas provavelmente vai ser por alguém usando IA. Cara, isso é muito top. Porque você, com o uso de inteligência artificial, você ganha um poder de produtividade que, assim, é muito difícil de alcançar. Assim, pegando um exemplo rápido, você consegue imaginar eu falar para o teu time comercial lá de falar, hoje eu tiro o celular e amanhã a gente trabalha sem internet? Não tem como, nunca. É impossível, né? É a mesma coisa que a gente vai viver no curto prazo com inteligência artificial. Tipo, não dá para trabalhar sem. Não tem como. Não funciona. Então, assim, o poder dela tem de ser de produtividade, assim, no dia a dia do teu time, provavelmente muito maior do que foi a internet. Cara, isso é tão fato porque as pessoas sentem dores com coisas banais, né? Um exemplo. Se a gente for pegar antigamente, né? Tipo assim, antigamente você ia numa locadora para alocar um filme. Aí hoje você tem uma base de filme na sua casa. E você, hoje em dia, se tivesse que ir numa locadora, você ia odiar ir numa locadora. Você não se imagina agora indo em uma. E agora, pra gente que viveu ir numa locadora, a gente fica até com saudade. Mas eu queria ver quem teria coragem de levantar e ir, né? Que a gente fala assim, nossa, poderia ter uma locadora, né? Aqui em Santos tem uma só aberta até hoje. E eu falo toda vez pra vai ter que eu passo de carro na frente, falo assim, pô, a gente podia entrar um dia lá pra ver, né? Mas vou entrar pra quê? Porque eu não tenho nem aparelho pra colocar em casa. Tipo, você só vai de curioso. E as pessoas têm muito esse convencional sobre o novo, e depois o novo se torna natural, e depois o natural se torna necessário, e aí a cada vez mais vai ficando longe aquilo que era novo. É muito maluco, assim, o formato do nosso cérebro. Eu trago isso como uma verdade, porque quando eu tava fazendo um planejamento financeiro de algumas pessoas,
E aí tem um caso que eu acho que é curioso até da gente trabalhar e pensar. As pessoas estão fazendo exatamente isso. Elas recebem um salário X, falando do caso da Uber, né? Ela vai lá e ela tem seu vale transporte. Então vamos colocar, ela coloca seus custos fixos, do salário dela ela não estava vendo dinheiro sobrar, mas de Uber ela gasta R$700 por mês. Uhum. Aí eu falei, tá, legal, R$700 por mês você gasta com Uber, mas a sua empresa te dá o vale transporte? Ela colocou dá. Aí eu falei, dá. Como que você tá gastando R$700? Então, pra onde, né? Ela falou assim, não, Neto, mas não dá pra andar de ônibus. Aí, ou seja, ela consegue sacrificar um recurso financeiro dela por uma modalidade digital, que obviamente entrou no mundo que ficou físico, porque ele se torna... O Uber, você não tem como se chamar de uma maneira que seja digital. Você não vai gritar na rua, vem aqui. Você precisa do digital. Ou seja, ela conseguiu ter essa familiaridade ao ponto de subtrair o salário dela, de tirar algo que realmente ela gostaria de poder estar indo numa academia, um psicólogo, ou fazendo algo que fosse do ambiente familiar dela, simplesmente porque o modelo digital entrou na vida dela e fez com que ela se tornasse uma dependente disso. Verdade. Que doido isso de pensar nesse reflexo também. Assim, esse acaba sendo um impacto negativo. Né? Negativo. Mas assim, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, né? No que é bom? Né? Ou pegando o exemplo do próprio Uber, o quão ineficiente era o nosso dia a dia. Tu é doido. Quando não existia o Uber ou quando você dependia só do táxi de ter que chamar alguém ou de ligar para a companhia para poder acessar. Era um processo que era mas tão ineficiente que você olha o Uber hoje e parece assim, pô, mas... Tipo, chega a ser louco você imaginar de ter que ensinar daqui a pouco uma criança como é que era uma vida sem Uber, como é que era uma vida sem celular, como é que era uma vida sem esse tipo de coisa. Então, assim, esse processo, hoje, o que está acontecendo, tem um conceito no Vale do Silício, que acho que combina com o que você está falando, das oportunidades que são geradas em novos ambientes, que é assim, chamam de IA vertical. O que acontece? Hoje, quando a gente olha o mundo de inteligência artificial, as pessoas estão olhando ali talvez muito próximas só do primeiro nível, que é o quê? Eu uso o GPT, eu uso o Gemini, talvez eu conheça o Perplexity, eu uso isso, mas eu não sei nem direito como usar, quando usar e como ajustar isso tudo. Beleza, já é um ponto. Quando a pessoa já começa a saber quais IAs conseguem utilizar... Tem várias hoje, Glauber? Várias, assim, pegando um exemplo rápido do dia a dia de uma pessoa do mercado financeiro. Poxa, você vai lá, atende um cliente novo, está começando ali seu processo, e aí você recebe, por exemplo, uma carteira dele de 3 lugares. Você tem que parar, consolidar essas carteiras, entender como é que é o processo dele para poder formar o planejamento dele. Você poderia hoje tranquilamente pegar essas carteiras, colocar no GPT-O3, né, que é um modelo novo que consegue fazer diversas análises e consolidar bastante informação, e pedir para ele fazer essa consolidação. Com isso, você pode pegar, jogar para o Gemini e pedir um pouco para ele analisar quais são os cenários que podem impactar aquele tipo de carteira e quais são as oportunidades que ele pode gerar para você. Dito isso, como as pessoas acabam sendo muito visuais, você pode pegar disso e usar uma inteligência artificial, por exemplo, como existe hoje o Napkin, que ela cria gráficos, ela cria todo um ambiente visual para explicar as coisas muito bem feitas. E depois disso, você pode usar, hoje tem uma estrutura que é nova no mercado, que é de Vibe Coding, que é um processo de você pedir sistemas, por exemplo, como você criar páginas... como se você fosse criar um site, né? Páginas de venda, ou você criar dashboards, ou você criar um processo comercial para apresentar a construção do sonho do seu cliente numa ferramenta muito mais visual. Pronto, eu usei 4 IAs aqui, que eu posso usar, talvez em 30 minutos eu construo todo esse processo e aí eu tenho uma entrega final para o cliente muito melhor. O que eu fiz aqui? O que eu fiz agora? Eu só fui vamos dizer assim, um arquiteto de inteligência artificial. Eu não criei nada, mas soube utilizar as melhores inteligências artificiais para entregar vamos dizer assim, um projeto muito melhor do que, às vezes, uma pessoa muito mais sênior do que eu no mercado poderia entregar. Que doideira. Muito mais analítico, né? Muito mais exato também. E muito mais personalizado. Porque você construiu tudo com base naquele cliente. Não foi um processo automatizado que eu fiz, que funciona o cenário econômico para todos. Não é assim que a gente está acostumado? Isso. O cenário do banco. Você vai receber o jornal de manhã ali e é um padrão universal para todo mundo. Ou pega os principais bancos, as principais corretoras, elas uma casa de research. Elas constroem cenários gerais, tá? Mas o seu cliente é médico, empresário, tem uma família assim. O que impacta ele?
dentro da carteira que ele tem e dos sonhos e objetivos que ele tem. Entende quanto isso é muito mais personalizado do que qualquer grande estrutura que a gente tinha antigamente? Hoje a inteligência artificial na sua vida é uma coisa diária. Eu faço uma provocação com muita gente que, assim, se eu perguntar para você, para o teu time, assim, quantas vezes você usa IA por dia? Os entusiastas vão falar 1, 2, uso várias vezes por dia, 4, 5. Só que se eu perguntar para as pessoas quantas vezes você utiliza a internet por dia, você é capaz de medir? Não tem nem como. Né? Você não consegue, porque você está usando toda hora, você está usando aqui. Agora. Esse processo com AI vai acontecer de forma muito maior do que acontece com a internet. Porque ela nem da internet ela vai precisar. Então ela vai estar interagindo tanto com a gente que vai ser difícil também você medir em que momento você está usando. Ela vai você estar acredita que ela não vai precisar de internet? Não é que eu acredito, eu tenho certeza, porque, por exemplo, quando existem várias complexidades de inteligência artificial, tá? Uhum. Quando a palavra está muito mística de IA, e até eu posso falar dos níveis de IA vertical para a gente entender o quanto isso pode ficar melhor. Mas, por exemplo, vamos dizer para uma IA bem básica, quando você entra na sua casa e todos aqueles processos de, às vezes, você tem alguma automação que a luz acende automaticamente, aquilo é IA. Que doideira, né? Quando você pede alguma coisa para sua Alexa, tem IA envolvida ali. Agora, se você ou seja, você vai ver muito IA das coisas. Por que não a sua geladeira propor, quando ela, por exemplo, fica mais gelada ou mais quente, para manter aquela temperatura, porque está verão ou está inverno, isso é um processo de AI acontecendo. Só que amanhã ela pode te recomendar quais vão ser suas compras, quando ela precisa de manutenção, quando ela... Assim, tem várias coisas que podem acontecer. É muito maluco, né? É aquele negócio... É uma captação... Acho que principalmente a gente, eu sou nascido em 91, né? Então eu fui o cara que já tava, existia o telefone fixo saindo ali, né? Aí chega 97, 98 ali o celular. E aí, então eu pequenininho, vendo meu pai com um bloco de um celular desse tamanho andando... Era o bip... que ele andava com um negocinho assim no corpo. E aí, nessa estação geracional, já é difícil compreender. Perfeito. Mas talvez para a geração dos nossos filhos mais novos, não tem essa dor. Então, talvez o racional deles trabalharem com tudo isso, por isso que, sim, a efetividade de uma inteligência artificial no nosso dia a dia vai ser algo comum. Perfeito. Porque se pra gente hoje é o novo se enquadrando ao nosso formato e a gente se enquadrando a ele, pros nossos filhos já vai nascer com eles. Perfeito. É mais ou menos isso, por isso que você tem essa visão do curto prazo para isso, né? Isso vai acontecer. Tem um conceito que até dizem que foi quebrado, né, de evolução do mundo, porque assim, o nosso crescimento, a nossa evolução, ela não é linear. A gente consegue pensar em crescimentos lineares, mas a evolução ela é exponencial. Tem a tal da lei de Moore que falam, né, do aumento da capacidade de processamento de dados ao longo do tempo, que ela já foi quebrada, porque a gente está indo muito mais rápido do que ele mesmo imaginou e que todo mundo achava que era uma loucura. Então esse processo está acontecendo numa velocidade que realmente é difícil hoje da gente assimilar. Mas quando a gente fala, por exemplo, de IA vertical, por exemplo, o que acontece? Hoje a gente está analisando esse processo que acontece, eu vou usar AI ou essa complexidade que eu acabei de falar aqui, de quais eu vou usar para fazer o meu processo. Amanhã, você entendeu quais são esses processos, eu posso automatizar. Exemplo rápido, é quando o teu time hoje já não preenche o CRM. Ele nem precisa, ele não está pensando que aquilo está sendo feito com IA ou acionando alguma IA. Isso simplesmente acontece. Cara, isso é muito doido. Quando você vai para um processo, às vezes, que também tem muita coisa ficando famosa, mas ainda talvez não acessível a muitas pessoas, é quando alguém cria um sistema que tem um processo de multi-agentes. Multi-agentes pegando o exemplo também do que você tem hoje, você tem um processo lá onde você tem uma IA, mas que em volta dela hoje tem 6 outras IAs funcionando. Cara, isso que não cabe na cabeça. Porque pensa, uma tem que analisar de que forma você quer o resumo, a outra de quais são os interesses do teu cliente. Cara, a Joana é uma... Cara, é muito doido de pensar isso, cara, porque você vê só uma foto de WhatsApp para quem tá de fora. Isso. Né? Pro desenvolvedor, pro pessoal ali, pro CTO ali, ele vai ficar, se o Neto fala só isso, é sacanagem, né? Calma, com muito amor e respeito. Mas pra gente... né, que não entende, é um WhatsApp respondendo, pô. Mas acho que isso é interessante, porque assim, o que a gente faz é colocar, e essa tá a diferença, é quando deixa de ser o GPT e passa para ser um processo convencional, ou seja, você está usando
e não está precisando pensar no que você vai usar de IA. Simplesmente está acontecendo. Quando você olha que ainda tem muita gente de SaaS, mas para mim eu ainda vejo um grande problema nisso, porque assim, eu monto uma empresa que faz um processo de IA. O processo que a gente faz hoje para a tua empresa é completamente diferente do que a gente faz para qualquer outra empresa do mercado financeiro. Cada um tem suas particularidades. Eu desenvolvi, vamos dizer assim, treinei um novo modelo de uma LLM para criar a Joana, que é completamente diferente das outras que a gente monta para outras empresas, e provavelmente, se você quiser que amanhã a gente atenda uma outra área da sua empresa com IA, já vai ser outro tipo de comportamento. Cara, que doido isso, cara. Esse é o quarto nível. Quando você cria um processo multi-agente de IA de forma personalizada, as pessoas ainda estão no primeiro. Quando elas entenderem o que é esse quarto nível, o tamanho vamos dizer assim, do grau de produtividade que isso vai trazer para o dia a dia, aí realmente é que a gente vai para um outro, vamos dizer assim, para um outro patamar de produtividade. Cara, para você que está em casa escutando tudo, ou você está no carro, esse cara que tá na minha frente é muito inteligente, o bicho manja muito de inteligência artificial. E uma das coisas que eu acho legal de compartilhar é que não é a formação dele de origem, né? Ele tá de outra área. Pelo contrário, o cara era do mercado financeiro, né? Comercial, esse é comercial puro. E uma das coisas, ele falou pra mim, ele veio pra cá, pra Santos, né? Ele tava aqui ontem, ele veio aqui falar com o time da NP, aí mostrou algumas coisas de inteligência artificial pra galera, de planilha, de apresentação. A galera ficou maluca, batendo a cabeça que nem tava parecendo aquele macaquinho batendo assim os pratos da cabeça. E aí eu fui pra casa, e aí eu fiquei em casa encucado com isso, cara. Fiquei mexendo, peguei o notebook, fiquei pra lá e pra cá em casa e tal. Maitê falando comigo, tadinha, a mensagem dela entrava e já saia do jeito que tava. O cérebro tava desligou, só ficava naquilo no computador. Não fala isso que a Maitê já não vai gostar de mim. Não. Ela achou... Eu falei assim... Aí, só que lá, através do que você passou pra mim, eu vi algo que eu sempre tive interesse, mas eu não sabia como explicar como eu queria. Perfeito. Isso foi bizarro. Eu sempre pensei assim, né? Até então, a gente falei com diversas plataformas e tal, e aplicativos... Mas eu sei a identidade do meu cliente. Perfeito. Entendeu? Neto, mas essa daqui é a plataforma que a gente usa aqui e tem dado certo. Tudo bem, mas no meu cliente não é isso que ele tá precisando. Eu conheço o cara, eu sei a dor dele. E aí, não, Neto, mas contrata essa. E tem uma porrada de plataforma de... Ontem eu fiz um negócio bem besta em casa. Peguei a inteligência artificial e aí comecei a trocar ideia naquilo processo que você me mostrou e tal. Em tipo 30 minutos... Eu tinha exatamente o que o meu cliente precisa. E aí... Mas, gente, eu vou falar pra vocês assim, tipo um aplicativo mesmo, montado, validado. Tanto que eu fiquei tão besta com aquilo ali, que eu mandei no grupo da NP, eu falei assim, pensa como se vocês fossem os clientes. E eles começaram a preencher e eu consegui atualizar do meu lado, vendo o preenchimento deles. Perfeito. E eu falei, cara, se existe uma ponta... Que a dor do nosso cliente, uma das dores é... Neto, mas eu não sei onde eu vou anotar. Aí tem centenas de aplicativos hoje para anotar. Mas o que eu quero? Uma base que se consolide com o estrategista dele. O que você vai extrair daquele processo de anotação? O que aquele cara precisa? Ele não precisa olhar. Foi comprado no mercado tal, por não sei o quê. Não. É R$10 a alimentação. É isso. Porque aí o estrategista vai olhar dessa ponta e falar assim, dona Ana, tudo bem? Eu vi aqui hoje, essa semana a gente gastou R$65. O que está acontecendo? Você está precisando de ajuda em alguma coisa? É só esse sinal que precisa. Só que colocam tanta fantasia e às vezes eu não acho o que eu quero. E aí, através do que você falou ontem, eu olhei e falei assim, é isso daqui, eu só precisava de um protótipo. É um protótipo, né? Eu posso colocar ali, é um protótipo de um robozinho ali, um MVP, né? Perfeito, um MVP. Que se escala, e aí eu falo pra você, empreendedor, a oportunidade de conhecer caras que nem esse, que tem uma mente aberta, o empresário, independente do ramo que seja, e eu anotei vários ramos aqui, mas uma das coisas que é um fato, quando você se dá liberdade disso, às vezes você tá precisando de uma captação de recursos, às vezes você quer mostrar um projeto novo. Quando você chega com uma plataforma ou com algo de inteligência artificial, que até mesmo o investidor tá olhando ele e fala assim, cara, esse cara tá fazendo a mais ainda. Porque pro nosso universo hoje, é o a mais. É verdade. Uma hora vai ser normal. Uma hora, se você não apresentar com isso, aí você vai estar errado. A gente tá na fase ainda que apresentar com isso é falar, caramba, esse cara é diferente. E eu tive essa experiência ontem. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Glauber, tu é um maluco de primeira classe. Assim, ele é desse jeitinho bonzinho assim, mas o cara é gênio, pô. É gênio.
Então eu posso incluir que a inteligência artificial também é para trazer clareza às coisas que eu quero falar, Ótimo. mas muitas vezes eu não sei como as pessoas vão entender e elas podem me ajudar nesse circuito? Eu acho que assim, a gente criou um ambiente de crescimento, realmente acho que o que você está falando é, poxa, eu estou conseguindo de uma forma diferente dar muito mais, vamos dizer assim, imagem para aquilo que eu... acho que a palavra não é nem essa, né? Você está conseguindo efetivamente transmitir aquilo tudo que você sempre pensou de uma forma muito mais rápida e prática. Perfeito. Acho que o ponto tem duas questões interessantes que você está falando. Assim, uma é que imagina agora você rapidamente juntando, porque tem muita gente que acha que isso que a gente falou agora, então não vou precisar mais de tal profissão, daquela outra, porque IA vai fazer tudo. Cara, exatamente o contrário. Porque assim, a forma como você foi conduzindo o seu prompt, né? As pessoas botam engenharia de prompt, parece uma coisa muito complexa, mas assim, o que você está fazendo nada mais é pegando o teu conhecimento de vida, tudo que você aprendeu, né? Tudo que você está fazendo, e por isso você construiu um tipo de processo que nem eu construiria, porque é tua experiência. Que doido isso, cara. Quando você conecta isso com o teu time de marketing, com o teu time de tecnologia, com outras áreas e outros tipos de conhecimento, aquele teu mesmo projeto, com certeza pode ir para patamares muito mais altos. Então, assim, qual é o ponto que eu acho que transmite isso que você acabou de falar e, daqui a pouco ser normal, tá? Tem uma frase que eu acho que a gente coloca até meio em quadro lá dentro da empresa e que eu acho que é muito importante, as pessoas têm que se conscientizar disso, que assim, hoje, esse processo todo que a gente está dizendo que é IA, mas que, sinceramente, eu acho que é uma palavra da moda, que é assim como falar que é uma empresa de internet. Ele hoje está interessante. Entendi. Legal. Muito em breve, ele vai ser necessário. Ou seja, como é que você vai viver sem isso, né? Mas assim, perdão, acho que até fugi. Assim, hoje quando a gente olha, assim, ele é interessante. Legal, tô vendo isso daqui, tá me trazendo produtividade. Muito em breve, ele vai ser importante. Você fala, opa, isso tá me ajudando bastante, né? Você tá se destacando por causa disso. Mas rapidamente ele vai se tornar necessário. O que isso quer dizer? Que se você não fizer isso, você vai ficar muito para trás. E aí aquela frase famosa de, tipo, você não vai ser substituído por IA, mas por alguém usando IA, ganha ainda mais força. Total. E eu vou falar pra você, assim, depois do que eu vi ontem... Primeiro que aqui na empresa a gente já tá usando, né? Mas depois do que eu vi ontem, ainda assim, meu cérebro foi pra um nível que... Tanto que a minha vontade é fazer mais, é provocar mais o meu cérebro. Porque é que nem você falou, eu pego toda a experiência de vivência comercial que eu tenho, de mentalidade, de conversas e reuniões que eu faço diariamente, né? Que nem hoje. Poxa, saio de casa 8 horas da manhã, aí começa uma reunião, 2, 3, 4, aí meio-dia, venho pra cá, daqui a pouco meio-dia e meio, 1h da tarde, eu sento pra almoçar contigo, meu pai me liga, eu tenho que levar a Maria Joana na escola, eu volto pra cá, como rapidinho, venho gravar o episódio, aí a gente tem um episódio, daqui a pouco grava outro. Quanta informação eu não tenho hoje? Perfeito. Para que eu possa trazer para alguém que possa otimizar tudo e trazer de uma forma figurativa para fazer uma nova apresentação amanhã. Você acabou de responder talvez uma das perguntas que mais me fazem, que é assim, Glauber, como é que você montou uma empresa de IA sendo tipo comercial, sabe? Tendo trabalhado no dia a dia, no front com cliente. Da onde surgiu isso? É que talvez uma das grandes barreiras de entrada que eu tenho é assim, o conhecimento que eu, meu time, a gente tem sobre inteligência artificial, mas com toda a experiência que a gente tem dentro do mercado financeiro. Caraca, que top. E é por isso que nenhum cara de tecnologia, nenhuma empresa que não veio do mercado financeiro vai conseguir ser melhor do que a minha. É verdade. E que tem um processo ainda mais específico, é que quando eu começo a focar nesse mercado, então eu conheço a tua empresa e várias outras, eu estou aprendendo cada vez mais. E esse aprendizado que eu estou acumulando até aqui vai ser difícil de chegar. É porque, assim, a base de dados da inteligência artificial pode ser até comum, mas a base de dados que você tem e eu tenho, essa é incomum. Perfeito. Caraca, bicho, que loucura isso, ficou racionalmente. Aquilo que a gente falava, né? Aquele sonho lá no início de personalizado com escala, agora é muito mais palpável. Muito mais. Porque você criou ontem toda uma apresentação num outro nível
só que de forma personalizada para o teu cliente e que você sabe que você vai poder fazer isso muito mais vezes. Olha a escala aí. Cara, é assim, Gente, se vocês puderem ter a oportunidade de ver, ele vai, em breve, o Instagram dele vai ficar mais popular, né? Que ele vai desenvolver mais. Porque já recebi muito feedback. Já aqui. Pensou esse cara fazendo isso com frequência? Cara, de verdade, até o ponto que alguns dos meninos me chamaram e falaram assim, Neto, não tem treinamento com ele? Eu falei, cara, é uma coisa futura, então pra você se preparem, vai ter assim, clique aqui embaixo, vai aparecer o... Não, é porque assim, é um fato curioso, porque assim, até como é muita informação, se não for de alguém relevante ou que viva expressamente isso, como que você vai aprender sobre isso? Aonde você vai... Até as próprias faculdades, muitas vezes, se eu pegar... Cara, se o cara fizer engenharia da computação, muitas vezes desse formato que a gente está vendo aqui, ele não está tão rápido. Eu falo assim, até por mim, eu não sou um economista, né? Eu fui fazendo todas as coisas no 1 a 1. E, óbvio, não estou desfazendo da faculdade de economia, muito pelo contrário, quem tiver a oportunidade de fazer, faça, né? Porque é muito importante, sim, você ter sua graduação. Mas o que eu aprendi de planejamento financeiro foi ouvindo meu pai e minha mãe em casa, entrava alguém lá e falava assim, meu marido não deixou eu comprar isso, foi o diabo. Eu falei, mano, mas o diabo, pô, você não estudou, irmão. Como assim não foi o diabo? Pai, posso fazer? Aí ele falou o planejamento financeiro para poder ver como é que é. Coloquei exatamente, foi exatamente, até hoje a base da nossa planilha é exatamente a mesma. Custo fixo, custo variável e entrada. Subtrai o resto. Era isso que eu sabia. O básico bem feito. Soma e subtração. Era isso que tinha. E a multiplicação ao longo do tempo. Acabou. Eu fazia isso aí você colocava lá, meu pai assim, mas isso não vai dar certo. Falei, não, deixa eu ver. Coloca custo... Aí, por exemplo, custo fixo, 3 mil. Custo variável, 2. Entrada, 8. Aí a pessoa... Aí embaixo ficava saldo, R$1.000. Aí eu pegava, esticava 12 meses, 12 mil. Aí colocava... O cara fala assim, eu falei, você acredita? Você busca, às vezes, seu 13º de R$8.000, mas ó, todo mês você fazer isso aqui, você sobra 12. Aí o cara, caraca. Ó, se você quiser um acompanhamento, na época foi exatamente assim, se você quiser um acompanhamento, eu cobro R$250 por mês, você tem 1 hora comigo, uma vez por mês. Quando eu vi, tinham 180 pessoas cadastradas, 45 mil de receita. Fazendo exatamente nesse formato. E hoje, obviamente, agora estamos com uma empresa, escalamos esse negócio, ainda estamos num formato de muito mais escala, mas... Olha como começou. Isso aqui tá aqui dentro. Agora, se eu pego uma inteligência artificial para me ajudar a potencializar isso que eu vivo, cara, é um poder que vai embora absurdo. O cérebro buga, pô. Não tem o que falar. E qual a sua perspectiva, Glauber, para conversão AI? Que eu tô ficando profissional cada vez mais. Para os próximos 5 anos. O que você vê? Porque assim, você acredita que você vai... O nicho... vai ficar voltado ao mercado financeiro? Ou você acredita... Lógico, né? Que é muito... Falar 5 anos para um mercado desse é muita coisa, né? Não é igual você falar assim... Vamos abrir um supermercado? O que você acha desse supermercado nos próximos 15 anos? Onde só o contrato de aluguel é 10, né? No caso do acredito de conversão de inteligência artificial, eu posso falar... O que você acredita para os próximos 365 dias, né? Na verdade, essa pergunta e essa complexidade que você falou... É muito louca, né? Até falando com fundos de VC, que a gente está fazendo até rodada de investimento, eles têm essa mesma dúvida. Pô, como é que você vê a empresa daqui a 5 anos? Eu falei, olha, no mercado que a gente tem hoje, muito difícil, né? Mas assim, o que eu vejo? E se tornou um ambiente cada vez mais... assim, mais próspero para a gente nesse mercado. O primeiro que, assim, o próprio mercado financeiro tem muitos agentes, né? A gente tem várias corretoras, vários, vamos dizer assim, vários escritórios de investimento, consultorias, empresas de planejamento, então, bancos e por aí vai. Corretoras de seguro, aqui a gente não para de falar. Só que o ponto é, primeiro, eles ainda têm um processo muito independente. Hoje... lembra que eu falei do processo de funil de vendas sai para virar uma gravata borboleta? Eu até brinquei com os meus sócios falando que isso poderia virar um símbolo do infinito no futuro, porque assim, a oportunidade que você gera dentro da tua empresa, poxa, o teu cliente tem demandas dentro do mercado financeiro que você ainda é referência, mas talvez ele tenha evoluções ainda maiores que são de crescimento de patrimônio. Ele que está querendo evoluir, crescer patrimonialmente. E quando a gente fala desse ambiente, isso tem a ver com imóvel,
isso tem a ver com negócios, isso pode ir Escalar, além. Isso pode escalar realmente para outros mercados. Hoje, o que eu penso? Se eu estiver pensando em mudar esse mercado, em ajudar ele, nem que seja como exemplo, né, para outras pessoas caminharem nessa mesma jornada de melhoria do atendimento do cliente e também do dia a dia de quem assessora, já é uma baita de uma missão. Mas quando eu conseguir conectar que vamos dizer que a necessidade desse cliente como pessoa de crescer, de evoluir patrimonialmente, ele incorpora muitos outros agentes de mercado e eu puder conectar todos eles numa relação econômica interessante, realmente eu acho que isso daqui tem um valor muito maior, né? Cara, é uma estrutura muito grande, velho. Tipo assim, talvez para quem esteja em casa ou quem tá escutando no carro, não consiga, e não tem como mesmo, entender o que eu estou pensando. Mas eu conheço um pouco, não conheço que nem o Glauber, do mercado financeiro. E, cara, se a gente consegue, se você consegue, né? Eu falo a gente, parece que eu já tô sócio do Glauber, né? Quem sabe um dia eu chego nesse momento. Mas quando você fala um negócio desse, o tamanho disso é imensurável. Assim, a necessidade... Lembra que você falou da personalização? A gente usou aqui o termo algumas vezes de personalização de escala. O seu cliente, como uma persona única, ela tem necessidades que às vezes você não vai encontrar só na XP, ou só no BTG, ou só na... e por aí vai. Agora, se eu conseguir te ajudar nesse processo, cada uma dos meus clientes, do meu mini ecossistema que eu estou criando, se eu conseguir ajudar a NP Company a encontrar o agente correto que precisa ajudar o teu cliente, quem é você? Você é o orquestrador do seu cliente, você é o cara ali que entende a demanda dele. E para buscar isso, essas pessoas com aquelas características, se eu conseguir participar desse projeto, para mim é um sonho grande. Eu anotei uma frase agora com tudo isso que você falando, que a inteligência artificial te faz ser único diante de um sistema que te faz comum. Perfeito. Dá pra usar na conversão. Essa daí... Peraí, essa daqui eu vou anotar. Essa daí vai pegar pra você. Porque é fato, eu tô pensando aqui, em um mundo onde Deus nos fez totalmente seres individuais, cada um com seu CPF, um sistema colocado um dia de cadastramento, de bancos, de sistemas, te fez comum. Então eles usaram padrões. Quando a gente entende agora o que a inteligência artificial está fazendo, na verdade ela está tirando todo esse conceito criado do que foi o comum. Não, cara. Você pode até estar nessa classe social, mas a sua história é diferente, porque eu sei como te conhecer, e não porque a inteligência artificial só te conhece, mas porque vai ter alguém que vai te tratar do jeito que você realmente é. Perfeito. Cara, que bizarro. Isso aqui mentalmente é doido. Cara, pra gente encerrar aqui, eu queria que você... Obviamente, eu acredito a gente vai deixar nas redes sociais aqui da Conversão AI, né? É que eu falo... AI, tá, podem escolher. Tá. E aí... a gente vai deixar do Glauber também, que em breve as redes sociais dele vai estar bombando, gente. Vai ter vídeo, o cara vai estar falando... Não, tô brincando, eu não posso prometer por ele, mas que seria importante pra você, cara. E eu queria, antes da gente encerrar, a gente sempre fala de uma parte aqui na NP sobre a questão familiar, sobre memórias afetivas, sobre coisas que a gente gosta de construir, porque eu sempre comento, né, que nem tudo isso que tá aqui... de alguma maneira, o YouTube vai levar esses vídeos pro resto da vida. Se não for o YouTube, vai ter uma nuvem que vai ter que esse vídeo e eu vou estar velhinho. Eu vou falar, caraca, um dia eu gravei com o Glauber, tá vendo só? Que da hora. A gente tava falando de inteligência artificial e tem quem tá me servindo um robô em casa, né? Tipo assim, é uma loucura que vai estar lá na frente. Mas, só a gente não sabe. Mas a velocidade que tá se tomando é para que isso aconteça. Mas eu queria que você pudesse falar para algumas pessoas em específicos, que é a Ana Carolina, pro Cadu e pra Isabela, pra Isa, né? Assim, o tio Neto pode chamar o Cadu e a Isa assim. Eles são cariocas, carioca mesmo, carioca real mesmo. Por quê? A ideia desse momento aqui é para que você possa deixar um recado para ele, pensando, você que é o cara da inteligência artificial, pensando num presente futuro, que fosse uma mensagem híbrida, aonde ela pudesse mergulhar atemporal, no formato presente e no formato futuro. E aí você olha naquela câmera lá e ia estar contigo. É fácil isso que você pediu, né? É, cara, é um pouco simples, né? É bem simples. Mas não, você pediu. Tá na tua mão. Bom. E sem uso de AI, né? Pra verdade. poder construir um discurso bonito. Mas... deixa eu ver o que vou tentar encontrar as melhores palavras. Mas, assim, por acaso, aproveitando, assim, que é um momento para... Dado que é para falar
com a família. Eu tô aqui em Santos, mas a minha grande sócia, minha parceira de vida, a Carol, a gente vai fazer 11 anos de casado. Que isso, hein? Não, então já volta embora hoje, Carol. Pelo amor de Deus. Esse fim de semana agora, ela já falou, tu tá indo pra Santos logo antes do nosso aniversário de casamento. Eu não quero ser esse empecilho, pelo amor de Deus. Mas a Carol, assim, ela é minha parceira de vida. A gente tá fazendo, né, esses 11 anos juntos, mas acho que, de verdade, 11 anos casados, mas juntos a gente tem mais de 20 anos. Tem um caso até engraçado que, na verdade, ela foi meu primeiro namoro. Que da hora, foi meu primeiro beijo e tal, lá, etc. Depois a gente veio se encontrar muito tempo depois, então a gente tem uma conexão de vida muito forte. E ela sabe que, assim, ela é minha sócia, minha parceira, né? Eu só consigo construir as coisas que eu faço hoje por causa dela. O projeto todo que eu estou construindo também veio de muita dificuldade dela aceitar, né? Você de abandonar toda uma carreira profissional, investir muito daquele patrimônio da família nesse projeto. Então, assim, eu não faria nada assim sem ela. É uma pessoa brilhante, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela, muito o conhecimento dela, e inclusive é uma pessoa que me instigou muito também a evoluir. E, sem dúvida nenhuma, ela é a dona dos meus principais presentes de vida, que são os meus filhos, assim, que te dão um novo propósito, um novo... Assim, acho que propósito é a palavra, né? Assim, tudo que eu faço, assim, posso construir hoje é com base neles. A Isabela foi uma coisa incrível que aconteceu na minha vida. Espero, como você falou para ela, ver muito tempo depois que, assim, sem dúvida nenhuma, foi mágico, assim, a chegada dela, o quanto ela fez bem para a nossa família, o quanto que ela foi importante para a gente. Ela é muito carinhosa, ela é muito minha parceira. Que da hora. Ela, assim, acho que a gente até compartilhou um pouco isso, assim. O valor que eu tenho de poder pentear o cabelo da minha filha de manhã, de poder levar ela para a escola, de poder participar da vida dela, é uma coisa que até me emociona. E logo depois veio o Cadu, que é a nossa dádiva, assim. Ele veio para agitar a nossa vida, um menino super difícil de lidar, um menino muito bagunceiro, muita besteira. Nossa, como ele é bom nisso. Mas que acho que criou também novos desafios, novos propósitos, veio para deixar essa família, aquela de margarina antiga, né? O Golden, um casal, aquela coisa assim que a gente ama. Vocês são tudo na minha vida. Muito obrigado pelo que vocês me ajudam a fazer e me dão de energia para lutar cada dia. Vocês são a razão de tudo. E gente, Isa e Cadu... Primeiro, Ana... Carolina, me perdoa que esse cara aqui realmente você é casada com um super gênio. Pode falar Carol. Carol. Carol, mas ele já tá voltando aí, já ele tá contigo, tá? E Isa e Cadu, um recado do tio Neto aqui pra vocês, Caissara, quando vocês quiserem falar pro teu pai, vamos levar pra Santos lá que ele falou. Mas uma das coisas eu sei o preço do empreendedorismo e o teu pai, ele tem sido um sim dele, tá trazendo muito sim para a Baixada Santista com o que a gente está fazendo. Então é muito importante isso também, né? Quando a gente fala, a gente sempre compartilha de racional de herança, de legado, e eu acredito que sim, o nosso intuito é esse. Então sim, seu pai está construindo um baita legado que vocês tenham certeza, que eu não sei qual época que vocês estão vendo esse vídeo, mas vocês vão ter muito orgulho desse cara aqui. Glauberzeira, obrigado. Obrigado pela sua participação. Demais. Uma honra ter você aqui. Veio do Rio de Janeiro. Toda vez eu falo que ele veio do Sul, né? Ele veio do Rio de Janeiro pra cá, pra gente poder conhecer, pra gente poder se familiarizar. E eu sempre comento isso, né? A gente foi um grande amigo nosso, Gustaveira, aí conectou a gente. E foi totalmente online. A gente estava se vendo pela primeira vez presencial nesse último dia aqui, né? Nas últimas 24 horas, praticamente. E, cara, de muito prazer, assim, porque não online já era isso. A gente se conectou rápido, né? Então, sim, cara, não precisa ter medo da tua internet não, nem da inteligência artificial, tá? Tem alguém do outro lado ali que é de verdade. E, né, tem uma frase de um cantor, Caissara, do Chorão, ele fala, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E a verdade nua e crua da vida é essa, né? E pesa bastante. Bom, de qualquer jeito, obrigado mais uma vez. É uma honra essa memória para nossa vida. E você que está assistindo aí através do YouTube ou do Spotify, não posso deixar de te lembrar de uma coisa importante.
Clica aqui no coraçãozinho se você gostou, se fez sentido. Sabe aquele teu amigo que tá na frente da tela, que tu não tá botando fé nele? Faz o seguinte, cara, manda esse episódio pra ele. De repente ele pode se tornar um novo multimilionário e também potencializar o seu negócio. Então deixa de ser cabeça dura. Se você tá escutando isso pelo Spotify, clica no coraçãozinho também, compartilha com mais pessoas e todas as vezes que chegar um episódio novo, você vai ser contemplado com um novo conteúdo, com um novo episódio, com uma nova história, beleza? Tamo junto, até o próximo episódio e tchau, tchau.